dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário em que você estará me assistindo, dando sequência na leitura do livro de ouro, ainda trazendo esses preceitos maravilhosos que Saint Germain deixou dispostos aqui neste livro, para que nós, aos poucos, fôssemos entendendo as leis ou entendendo o nível de consciência que nós viemos aqui desenvolver, que é a famosa consciência crística. Consciência crística é reconhecer que nós somos centelhas divinas, ou seja, há uma parte, uma fagulha, há uma chama flamejante de Deus incessantemente dentro de nós. Deus ou inteligência universal, todo, várias nomenclaturas, né, dependendo do entendimento de cada um. Deus realmente é um entendimento mais cristão, mas também dá para entender que é o Criador, a inteligência suprema, que tudo cria, que tudo se transforma, na verdade, né? Quando a gente entende que o todo se fez, tudo que há, todas as partículas de energia, moléculas de energia que constrói esse nosso mundo visível aqui. Então, hoje, ainda continuando lendo, eu estou no discurso 2 do livro de ouro de Saint Germain. Eu tenho feito uma sequência, né, desde que eu me propus a abrir esse canal aqui no YouTube, para falar sobre espiritualidade e, como eu sempre digo, eu não poderia deixar de trazer esses ensinamentos de Saint Germain, porque eles me esclareceram muitas coisas. E hoje eu percebo o quanto esses ensinamentos e muitos outros, né, tantos autores estão trazendo essa consciência, reforçando esse poder pessoal, trazer para nós essa responsabilidade da nossa vida e não nos sentirmos vítimas disso tudo que está acontecendo aqui, e sim co-criadores com Deus, co-criadores com o todo. Então, trazer esse poder pessoal, manifestar esse poder pessoal, é o nosso desafio aqui. E hoje, especialmente, eu vou trazer uma leitura para falar sobre essa opulência disponível, essa abundância disponível de Deus a nós, só que nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para poder acessá-la. E é sobre isso que eu vou começar a ler aqui, na página ainda 21 do livro. Iniciando a leitura, então. O indivíduo, dotado como é de livre-arbítrio, deve conscientemente e com firme determinação fazer o pedido, e este não deixará de expressar-se, seja ele qual for, desde que a pessoa que pede mantenha a consciência resoluta e inabalável. Esta simples afirmação empregada com determinação sincera, abre aspas, eu sou, a grande opulência de Deus feita visível para o meu uso correto, agora e sempre. Trará ao indivíduo tudo quanto possivelmente possa desejar. O elemento limitador, do qual muitos discípulos parecem estar imbuídos, é que eles começam declarando a verdade, como, por exemplo, nesta afirmação. Antes, porém, de se ecoarem algumas horas, ao se analisarem honestamente, vão encontrar em seus sentimentos traços de dúvidas ou temor. Isso naturalmente neutraliza em grande escala a força construtiva
que de outro modo poderia efetuar rapidamente a realização do desejo ou pedido. Uma vez que o discípulo possa compreender integralmente que todo desejo ou pedido justo é Deus em ação, compelindo sua energia para a plena realização, e que é sempre autossustentado, tornando-se a consciência do ilimitado, melhor dizendo, amor, poder e inteligência que possui para atingir qualquer objetivo. Bom, aqui nós vamos perceber primeiro, né, a questão do livre-arbítrio, que eu já fiz até um vídeo sobre as escolhas. Nós, com o nosso discernimento, quando nós vamos, então, começando a trazer essa consciência crística, essa consciência da cocriação, nós vamos também entendendo a nossa responsabilidade e que nós fomos criando causas para viver o efeito atual. Então, essa consciência, quando a gente vai entendendo isso, nós vamos pelo livre-arbítrio, que é a nossa grande ferramenta. O poder de escolher que nós temos, o poder de pensar diferente, o poder de reconstruir um outro conceito, um outro entendimento. Essa é a nossa evolução. Ninguém que nasce aqui e não modifica, não amplia a sua visão, o seu pensamento, evolui. Evoluir significa, sim, pensar o novo, entender de uma outra maneira, se abrir, inclusive para o pensamento diferente do seu. Isso é evoluir. Não faz mal que os outros pensem diferente de ti. Não se irrite, não brigue, não discuta. Simplesmente o outro também é livre para estar no nível de consciência que ele está, que ele entende que é bom para ele. O importante é sempre o nosso caminhar. Agora, essa questão, e eu já vou entrar na questão do coletivo, né? Há uma necessidade comum, eu posso dizer, porque a maioria das pessoas passa por esse processo. Muitas conseguem fazer a travessia, transcender a isso, mas a questão de ser aceito no grupo, na coletividade, a questão de se sentir inserido, é uma busca de todos nós, inclusive. Só que, assim, quando a gente entende que eu posso conceder essa liberdade do outro pensar diferente de mim e ainda assim conviver com ele. Dependendo do grau de maturidade das duas partes, a gente vai conviver com a outra faceta daquela pessoa que nos agrada. Às vezes é um parente, às vezes é um amigo, um conhecido, e ele pensa tão diferente, ok, mas naquilo que nós nos afinamos de outra natureza, tudo bem também. Então, só porque eu falei do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é essa liberdade que eu me concedo de fazer escolhas. E essa liberdade eu também concedo ao outro. O outro, eu concedo a liberdade do outro ser quem ele é, pensar como ele pensa, e tudo bem, o que eu vou fazer? Um dia, cada um vai desenvolvendo, ampliando o seu nível de consciência no seu ritmo, no seu tempo. Mas voltando aqui, esse livre-arbítrio sempre dá uma palestra, dá para falar muito de livre-arbítrio, porque é fundamental. Mas aqui eu estou querendo dizer que, por essa leitura, que nós vamos falar sobre como entrar no fluxo dessa abundância divina que Saint Germain está nos dizendo aqui. Através do livre-arbítrio, então, primeira coisa, quando a pessoa usa o livre-arbítrio, significa que ela vai fazer uma escolha. E ela faz a escolha baseada já numa amplitude da sua própria consciência, entendendo algumas coisas. Então, quando eu escolho me conectar deliberadamente, como ele diz ali, conscientemente eu escolho, porque eu entendo que existe sim uma
a abundância divina que pertence a todos nós. E as nossas resistências humanas, pelas limitações dos nossos padrões de crença, porque aquilo que a gente viu pelos sentidos, né, que eu falava no vídeo anterior, as experiências que a gente registra, então o corpo de memória, tudo isso vai criando resistência. Nós vamos falando assim, acho que eu não sou. Não, isso acontece para outra pessoa, para mim, acho que não é possível, eu não tenho. Como que eu vou acessar essa abundância? Então, assim, as pessoas não se sentem merecedoras pelas experiências, pelo que elas observaram, entendeu? Então, aí elas vão lá, por exemplo, pegam um livro desse e lê, nossa, então tá, eu vou começar a dizer que eu sou abundância, eu sou. Mas se não houver uma liberação, uma sincronia do que a pessoa está entendendo com a consciência, porque a pessoa está colocando a sua forma mental, e se ela não tiver um sentimento, uma emoção positiva com o que ela está pensando e emanando, nada vai acontecer. Porque é o que eu acabei de ler aqui. Saint Germain está dizendo isso. A pessoa fala, ela fica ali, então eu sou abundante, próspera, em todos os sentidos, né? Prosperidade que eu falo não é só do dinheiro. Prosperidade de crescimento, de fartura, fartura de energia luminosa, de luz, de nível de consciência, do bem. Sabe, quando o bem transborda, a pessoa consegue ter uma postura boa e positiva, mesmo vivendo uma experiência negativa, isso é ser próspero enquanto ser. Prosperidade da alma. Porque prosperidade material, todo mundo sabe, né? Mas é a prosperidade da alma. E é essa que a gente tem que buscar. E nada impede da pessoa ser próspera financeiramente. É ótimo. Não tem problema nenhum. Então, a questão é o quanto a resistência bloqueia esse fluxo que existe da abundância, mas que a gente tem que se trabalhar conscientemente pelo livre-arbítrio para poder acessar essa frequência da abundância. Tá? Então, aqui, ó, voltando no parágrafo que eu já li, mas só para reforçar. O elemento limitador do qual muitos discípulos parecem estar imbuídos é que eles começam declarando a verdade, como, por exemplo, na afirmação anterior, porém, de se escoarem algumas horas, ao se analisarem honestamente, vão encontrar em seus sentimentos traços de dúvida ou temor. Pronto, daí colocou dúvida, ficou com medo, ficou com receio. Falou, será que funciona mesmo? Será que é possível para mim? Porque tem isso também, né? Não que não acredite que não funcione para o universo, para as outras pessoas. Mas às vezes a pessoa está tão pequena dentro dela mesma que ela acha que ela não é merecedora, que para ela, que isso até pode ser uma verdade para os outros, mas para ela não, porque ela não é merecedora. Ela não consegue, ela não sabe. Então, assim, percebam que infelizmente, é a nossa grande luta, que é primeiro com o nosso eu, nosso eu inferior, deixando de se sentir inferior. Ele é um eu inferior no sentido de estar mais concreto aqui no 3D, nós estamos encarnados no plano material, né? Então, isso é inferior em relação ao superior. Mas essa questão da inferioridade também limitada, isso vem da mente que se limita pelas vivências e experiências humanas. Nós estamos aqui para transcender a nossa condição humana. Porque muito já se fala, não somos humanos, estamos humanos. É tão passageira essa vida. Então, o que fica mesmo é a nossa consciência, e será o nosso nível de consciência.
Por isso que é importante estar conectado com o que há de melhor, com o que há de mais elevado, que é a verdade, que é nosso, que é nosso. Nós pertencemos a essa grande opulência divina. Nós pertencemos. Só que enquanto a gente se sente tão distante, tão separado dela, nós vamos criando resistência. E a resistência, que também pode ser chamada de dúvida, também pode ser chamada do sentimento de não merecimento. Essa resistência é o nosso grande obstáculo. E ela está onde? Nas nossas crenças, no meu plano mental. E é esse plano mental que eu tenho que transcender e ir lapidando. E por isso que Saint Germain traz os decretos, porque os decretos eles são nada mais do que ferramentas para afinar a nossa mente, para que a gente, porque através da repetição, tudo aqui nós vamos aprendendo por repetição. Através da repetição, nós vamos conseguindo criar uma frequência de acreditar naquilo que nós estamos dizendo. Então, por exemplo, quando a gente entende o que significa eu sou o que eu sou, lembra que já em vídeos anteriores eu já falei sobre o conceito do eu sou. Eu sou significa Deus em mim é colocar a energia, a potência divina que eu sou, da minha centelha em movimento, em consciência. Quando eu falo eu sou o que eu estou me alinhando com quem eu sou de verdade, que eu sou Deus em ação, em movimento aqui. Uma parte de Deus, claro, né? Uma centelha divina que está tendo toda essa experiência para voltar para a fonte. Todos nós estamos assim na nossa aventura terrena para voltar para a fonte. E quando a gente entende isso, a gente vai trabalhando. Eu sou o que eu só de falar eu sou o que eu sou. Já pensou pegar um japamala e falar 108 vezes eu sou o que eu sou, mas entendendo que alinhando essa consciência da sua centelha divina, se sentindo, se sinta filho, se sinta próspero, abundante. E aí a tua frequência vibratória vai mudando e outras coisas vão acontecendo na sua vida. Muito bem, vamos continuar aqui. Uma vez que o discípulo possa compreender integralmente que todo desejo ou pedido justo é Deus em ação. Então tem essa questão também, né? Não adianta pedir qualquer coisa do seu interesse, do interesse do ego. Não funciona. Por quê? Porque há uma sabedoria maior. Então as pessoas, né, às vezes utilizam essa potência espiritual para se beneficiar individualmente somente, né? Então, assim, às vezes eles querem manipular ali a situação externa com alguém, ter algo, né? Ou muito ainda numa ambição material somente, que não tem problema nenhum a pessoa ser abundante, porque isso é uma facilidade da experiência. E é concedida a facilidade da experiência. Mas você tem que estar alinhado com preceitos também mais puros, não só em interesses do eu inferior no sentido interesses do ego, né? Então isso é importante, por isso que ele fala pedido justo, pedido justo. Olha, gente, todo ensinamento está escrito aqui, é só ler e ler nas entrelinhas, ler de novo, porque como eu disse, a repetição nos ajuda a entender, né? E assimilar melhor. O pedido justo é Deus em ação compelindo sua energia para a plena realização e que é sempre autossustentada. Tornar-se-á consciente do ilimitado amor, poder e inteligência que possui para atingir qualquer objetivo. Com essa simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada do seu mundo
e em pouco tempo de sua consciência, porque verificaria estar dirigindo uma inteligência e poder que não podem fracassar. Assim é que os discípulos e indivíduos chegam ao seu domínio pleno, como é desígnio de Deus. Jamais foi propósito do grande Pai, toda sabedoria, todo amor, que a qualquer um de seus filhos faltasse a menor coisa, mas por permitirem a sua atenção fixar-se na aparência externa, que é como as areias movediças do deserto, separam-se eles mesmos, consciente ou inconscientemente, dessa grande opulência inteligente. Essa grande opulência é patrimônio seu e pode obtê-la todo aquele que se voltar para o eu sou. O princípio ativo de Deus, eternamente dentro dele próprio, como a única fonte de vida ativa, da inteligência e opulência. É isso, né? Então, entender cada vez mais, se aproximar desse conceito, desse entendimento, que é muito além do conceito. Inicialmente vem como conceito, porque a nossa mente ela vai tentando trazer para um concreto, né? Entre aspas, criando os novos conceitos, mas até que chegamos, então, no momento do entendimento, quando a gente entende. E aí, quando entende, na linguagem da psicologia, nós chamamos de insight. Há um grande insight. E isso, então, insight, ou seja, começa a fazer parte do nosso mundo interior. E o problema está na identificação do eu externo, que ele fala que o externo é o eu inferior, em outra linguagem. Esse eu inferior se sente muito distante, muito separado da fonte da abundância, da fonte divina. E se sentir separado é se sentir limitado. Então, o convite desse ensinamento de Saint Germain é: sinta-se próximo a essa fonte, onde nada falta, onde há opulência, onde há abundância, a saúde. Não vai te faltar nada. Esse é o convite, acredite. Só que enquanto você não modifica a tua vibração de escassez, de falta, de não merecimento, não tem informação vibracional para viver essa sincronia. Mas tudo bem, mas comece a se corrigir a partir de agora. Comece a trabalhar esse conceito. Compre o livro de Ouro de Saint Germain, comece a estudar. Literalmente você vai ver o quanto você vai mudando o seu nível de consciência e vai se sentindo amparado, integrado, unido, pertencente, próspero e abundante, em todos os sentidos. Lembrando que abundância e prosperidade é muito mais do que a matéria, tá bom? Então, um grande abraço a vocês, muita luz na consciência e até o próximo vídeo.